Então, quando Jesus lembra de nós aqui, quando Jesus lembra da sua igreja, o que Jesus pensa sobre a igreja? Consequentemente, qual é a igreja que Jesus quer que represente Ele, que represente a sua missão aqui na terra? Esse versículo que a gente vai ler, ainda que não de forma explícita, mas pelo menos nas entrelinhas, aqui é revelado para nós, nesse pequeno versículo, como Jesus pensa a igreja, ou o que Jesus pensa da própria igreja, o que Jesus quer da igreja. Volte agora aí o seu olho, a sua Bíblia, ou ao seu telefone, um aplicativo, e leia comigo. Diz assim em Mateus capítulo 16, versículo 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que vem à mente de Cristo quando Ele pensa na igreja? O que vem à mente de Cristo é um edifício sendo erguido, um edifício sendo construído. Por isso Ele usa essa expressão edificarei. Traduzindo numa tradução mais literal, Jesus estaria então dizendo: eu construirei um edifício, a igreja será aos meus olhos como um edifício sendo construído. Nessa linguagem, o apóstolo Pedro, ele fala sobre o edifício sermos nós, e não eu. Na perspectiva de Cristo, a igreja não é eu. Na perspectiva de Cristo, como Cristo pensa a igreja, nós somos a igreja. Nunca eu sou a igreja. É sempre eu com o Anderson e com mais alguém. Sempre que Jesus pensa a igreja, Jesus pensa o João, a Lucila, o Tiago e mais alguém. A igreja nunca é eu. Quando você conversa com alguém que diz assim: não, eu não vou à igreja, ou eu não vou na igreja, por que você não vai? Não, é porque a igreja sou eu. Por trás dessa frase, e eu não quero aqui de forma alguma, pelo amor de Deus, nós estamos em festa, eu não quero de forma alguma ser ofensivo, mas por trás dessa frase, eu sou a igreja, está uma pessoa ofendida por alguma coisa que aconteceu na convivência na igreja. Quando a pessoa diz eu sou a igreja, portanto eu não preciso ir na igreja, ela está revelando para nós, ou revelando nessa conversa, que essa pessoa teve alguma frustração com a vida em comunidade, e essa frustração na vida em comunidade faz ela se isolar daquilo que é a igreja de Jesus. Mas veja o que o apóstolo Pedro diz, preste atenção aqui por gentileza. Pedro diz, escute: também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Irmãos, olha a riqueza disso daqui. Olha a riqueza disso daqui. Também vós, já está no plural sugerindo comunidade. Vós sois como pedras vivas, edificados para uma casa espiritual. Quando Jesus pensa nesse edifício que é a igreja, escute para você entender a linha de raciocínio. Quando Jesus diz edificarei, quando Jesus diz a igreja será como um edifício em construção, Jesus está nos dizendo, na linguagem de Pedro, que são pedras que servem de alicerce para outras que formam a igreja. O que o apóstolo Pedro, em concordância com Jesus, está dizendo é: as pedras que somos nós, as pedras vivas que somos nós, ao mesmo tempo em que somos suportados por alguma pedra, também suportaremos outra pedra, porque é pedra sobre pedra. Então uma pedra está sendo suportada pela de baixo,
Só que essa que foi colocada em cima também suportará a que virá por cima dela, e assim o edifício vai crescendo. Sabe o que é interessante aqui? E vocês sabem o quanto que eu sou apaixonado pelo contexto histórico da Bíblia. É que esse versículo ele tem um contexto histórico gigantesco. Esse pequeno versículo de Pedro, pedras vivas. Pedro está escrevendo isso daqui para uma comunidade, na sua maioria, de judeus. No contexto da história dos judeus, automaticamente isso foi relacionado à construção do templo de Salomão. Na construção do templo de Salomão, diz a história bíblica, no livro de Reis e também no livro de Crônicas, que Salomão mandou um grupo de trabalhadores para as montanhas, com ferramentas apropriadas, onde eles cortavam as pedras, trabalhavam, talhavam as pedras, e traziam as pedras já num formato ideal, para que elas chegassem no pátio da construção do templo, e fossem apenas encaixadas nos seus devidos lugares. Então essas pedras, elas já vinham lavradas da pedreira. No texto de Reis, no livro de 1 Reis, que relata a construção do templo de Salomão, a Bíblia diz que não se ouviu na construção do templo um barulho de martelada. Olha que interessante. Não se ouviu na construção do templo o barulho de uma martelada sequer. Por quê? Porque as pedras já vinham lá das pedreiras, lavradas, de forma que quando elas chegavam na área da construção, elas eram apenas encaixadas no seu devido lugar. Qual que é a dificuldade de ser um edifício? Qual que é a dificuldade de ser uma igreja em construção? É a dificuldade de algumas pessoas de não se permitirem serem lavradas como pedras vivas, usadas na edificação desse templo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos lapide, nos molde, porque uma coisa é certa: quando eu me permito ser lavrado, quando eu me permito ser lapidado, haverá um lugar onde eu vou me encaixar perfeitamente. A pessoa que está do seu lado tem um espaço para ela nesse edifício. Há um lugar para você nesse edifício. Pastor, eu não me encaixei, mas você aguentou a pancada. Pastor, eu não me encaixo, mas você permitiu ser lavrado e lapidado. Quando Jesus pensa a igreja, ele diz: eu edificarei. A igreja será como um edifício sendo erguido, construído, onde as pedras serão lavradas e encaixadas, uma suporta a outra. Você é suportado, o outro suporta, com o propósito de sermos habitação de Deus. Veja o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, versículo 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós, juntamente, não é eu sozinho, é nós, juntamente, estamos sendo edificados para a habitação de Deus do Espírito. Aonde o Espírito de Deus habita? Na vida em comunidade. Você não está preparado para essa conversa. É na vida em comunidade. É na dor de ter que ser lavrado no meu temperamento, às vezes, para ter que ouvir algumas coisas que eu não queria. Esse edifício se constrói nisso, em que eu sou desafiado a crescer, e é como se estivessem me batendo com uma talhadeira. Mas é nisso, é na vida em comunidade, nas dores da vida em comunidade, que nós vamos crescendo para sermos a habitação de Deus no seu Espírito.
onde Deus habita. Onde Deus habita. Será que quando este pavilhão estava sendo construído, Deus disse assim: que tijolo bem feitinho. Oi, eita, estão usando cimento Votoran, do bom. Veja que tinta que eles compraram. No nosso caso aqui, se fosse pela tinta, Deus nem vinha, que a gente comprou da mais barata. Não. Não é isso aqui. Não é esse edifício que é a morada de Deus. Não é. O edifício que Deus habita, a casa de Deus é a vida em comunidade. É uma pedra suportando outra e sendo suportada, e assim vai, lapidados, encaixados e moldados, mas há um lugar para todos nós e ninguém precisa tirar o lugar de ninguém. Ninguém precisa mexer em ninguém, porque o dono da obra sabe moldar cada um no tamanho que precisa chegar, no formato que precisa chegar. O Espírito Santo, Ele é o artífice por excelência, que nos molda, que nos trata, que nos transforma e nos faz nos encaixar perfeitamente no corpo de Cristo, no edifício que é a sua igreja. Quem pode glorificar a Jesus? Edificarei, será para mim como um edifício. Isso é a igreja, como um edifício em construção, tendo como pano de fundo histórico o templo de Salomão, onde as pedras vinham das pedreiras, lapidadas, moldadas, talhadas, mas eram encaixadas no seu devido lugar. Edificarei um edifício. A igreja para Jesus é como um edifício. Fez sentido para você? Mas ele continua: edificarei o quê? Edificarei o quê? Edificarei Jesus pensa a igreja a partir de uma propriedade sua. A igreja não é do pastor. Aliás, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu pastores para a igreja. A Bíblia não diz que Deus deu a igreja para os pastores. Vocês estão aqui? Isso é o texto bíblico. O apóstolo Pedro diz: Deus deu pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para os pastores. A igreja de Jesus não é de uma convenção. A igreja de Jesus não é de uma instituição. A igreja de Jesus não é propriedade de uma denominação. Aliás, a Vivendo o Reino existe exatamente por isso, por não nos rendermos a esse sistema onde instituições se comportam como dono de pessoas. Você não é propriedade da Vivendo o Reino. Você não é propriedade do pastor Sidney. Se eu conseguir mais ou menos a Maria, quem está na barriga já está bom, porque a Thalita eu não mando nada mesmo. Quanto mais em vocês. A igreja de Jesus. Lembra do irmão Lázaro? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. De Jesus. Jesus é o teu dono. Jesus é o teu dono. Jesus é o teu dono. Jesus é teu dono. A VR é de quem? O reino é de Jesus. Só que isso implica em se submeter à sua autoridade. Isso implica, escute essa frase, em fazer o que é certo, não em fazer o que dá certo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Se submeter ao senhorio de Jesus não é fazer o que está dando certo por aí. Não é fazer o que dá certo. É fazer o que é certo.
Não, mas veja bem, porque outra igreja está fazendo e está dando certo. Não, mas veja bem, porque se a gente adaptar para ser assim, lá deu certo, então aqui também vai dar. Papo furado, aqui não. Aqui na VR isso aí não cola. Nós não fazemos o que dá certo. Nós fazemos o que é certo. Isso é a vontade de Deus. Porque esse pragmatismo, o que é pragmatismo? Pragmatismo é uma filosofia de vida. Pragmatismo é uma filosofia de vida que se comporta raciocinando exatamente assim. Se está dando certo lá, eu vou fazer aqui, vai dar certo também. Veja como aquela moça lá faz, então eu vou fazer também. Veja como aquele empresário lá faz, então eu vou fazer também. Veja como aquele casamento é, então eu vou fazer o meu também. Isso é pragmatismo. Nem tudo que está dando certo é certo. Nem todo mundo que está em cima é levantado por Deus. Nem todo. Então a igreja de Jesus, quando Jesus diz a minha igreja, Jesus está dizendo, as coisas então têm que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. É se submetendo à vontade, ao senhorio de Jesus, porque esse pragmatismo, irmãos, na verdade, tem produzido consumidores. Consumidores. Não são discípulos de Jesus, são consumidores. Frequentadores de auditório, ocupadores de bancos ou cadeiras de igreja. Me desculpem. Mas esse negócio de vamos fazer porque está dando certo, porque está na moda, porque se fizermos assim, deu certo lá e vai dar aqui, isso tem gerado consumidores de um produto gospel, não discípulos de Jesus. E consumidores são superficiais. Consumidores são superficiais. Então, irmãos, a igreja brasileira, ela tem quilômetros de grandeza, mas 1 centímetro de profundidade. Pessoas que vêm culto e vão para casa. Vêm culto e vão para casa. Vão em congressos e voltam para casa. Vão em vigílias e voltam para casa. Vão em conferências e voltam para casa. E vão no culto, mas não têm experiências com Deus. Tem experiências com o Senhor. Não há revelação do sagrado no seu coração. Porque a igreja brasileira, ela é uma igreja grande e larga, mas ela é rasa em profundidade espiritual, superficialidade. E o que falar desse pragmatismo de vamos fazer uma igreja da moda porque deu certo lá, que gera, além de superficialidade, imaturidade. Então são pessoas que não aceitam de jeito nenhum serem confrontadas. O quê? Quem é essa líder para me dizer que eu tenho que fazer isso? Quem é este líder para me dizer isso? Quem esse pastor pensa que ele é para dizer que tem que ser desse jeito? São pessoas extremamente ofendidas, são pessoas extremamente autorreferentes, que acham que qualquer coisa que é dita está sendo dita para ela como indireta, como se o mundo girasse em torno dessas pessoas por causa de uma imaturidade, não há crescimento espiritual, por causa desse pragmatismo de igrejas que deu certo. Tem resultado em superficialidade grande, mas rasinha, imatura e carnalidade, onde nada mais é pecado, onde em nome de uma tal graça, em nome da graça, porque Deus é amor, em nome de um amor, em nome de um evangelho barato, em nome de uma graça barata,
por causa de uma tal de liberdade em Cristo, então se faz o que quer, carnalidade, pessoas carnais. Mas o Senhor está chamando a sua igreja, o Senhor está te chamando para sermos a igreja dele, não a igreja que faz o que está dando certo, mas a igreja que faz o que é certo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus. Se a igreja é de Jesus, nós devemos andar como Jesus quer, fazer o que Jesus quer. Se você está aqui ainda, diga para quem está do seu lado: você é de Jesus. Edificarei. Jesus pensa a igreja como um edifício sendo construído com pedras que são lapidadas e encaixadas, que serão suportadas por outras e suportarão outras. Esse edifício tem uma propriedade, é dele, as coisas têm que acontecer do jeito dele. E ele termina dizendo: sendo assim, sendo um edifício onde as pessoas se permitem serem moldadas, lavradas, esculpidas e moldadas, sendo assim, sendo como um edifício onde você é suportado e suporta os outros, sendo assim, se submetendo ao meu senhorio, à minha vontade, então as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Qual é a igreja que avança? É a igreja que aceita como pedras vivas ser lavrada, moldada. Qual é a igreja que avança? É a igreja que se submete ao senhorio de Jesus. Essa igreja, ela não é uma igreja em posição de defesa, ela é uma igreja em posição de avanço e ataque. Olhando para as fases que a igreja já passou ao longo desses 2000 anos, esses 2000 anos que passaram, é indiscutível que nós só existimos como igreja porque as fases anteriores a essa que nós estamos vivendo, uma fase triste, sim, uma fase lamentável, por causa dessa superficialidade, imaturidade, carnalidade. Saiu essa semana um parênteses, eu não posso deixar de falar sobre isso, não posso. Faz um fundinho, Daniel, agora tem que ter um fundinho. Sabe o que saiu essa semana nos portais de notícia do Brasil? Através de cruzamento de dados? Porque todo mundo aqui sabe, eles têm os nossos dados, de todo mundo. Notícia dessa semana. E olha, eu não sou do tipo que me informo lá pelo Facebook, qualquer coisa acredita, o vídeo que chegou no WhatsApp, que já até perdeu qualidade de... Não, eu só me informo com coisa, portal honesto, sério. Notícia dessa semana. Evangélicos. 41% dos evangélicos viciado em jogos eletrônicos. Bets. 41%. Eu estou com vergonha disso, irmãos. Irmãos, o que há por trás disso? Lavagem de dinheiro. O que há por trás disso? Facções criminosas, PCC. O que há por trás disso? Tráfico humano, prostituição. O que há por trás disso? E nós evangélicos botamos o nosso dinheiro nisso.
Ei, olha aqui para mim, que igreja é essa? Em que 41% dela é viciada em jogos eletrônicos. Que igreja é essa? Apesar dessa fase que nós estamos, que eu creio que vai melhorar, amém? Você crê que a igreja vai melhorar? Você profetiza um avivamento sobre a nossa nação? Você profetiza um avivamento sobre a nossa cidade? Mas essa igreja, essa fase pós anos 1900, só está aqui porque a igreja da fase anterior, dos anos 1800 a 1900, avançou apesar do iluminismo. O iluminismo foi uma corrente filosófica que tirou Deus do centro e colocou o homem no centro de todas as coisas. Estude sobre isso. Iluminismo. Não é minha intenção aqui expandir isso, mas estude sobre isso. Iluminismo. Como o homem foi centralizado e Deus deixado de lado por causa disso. Do iluminismo, dos anos 1800 a 1900, o mundo experimentou ondas de avivamentos que colhemos o fruto até hoje. Nos Estados Unidos, na Europa, na África, na própria China, homens como John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, William Seymour na Rua Azusa nos Estados Unidos, homens que não se dobraram, mas que lideraram aquelas igrejas em posição de avanço. E sabe por que eles estavam em posição de avanço? Porque a igreja da fase anterior, que foi a igreja dos anos 1500 a 1700 aproximadamente, avançou, apesar da instituição da igreja romana, sem nenhum ataque a qualquer segmento do cristianismo, mas nós não podemos fingir que a história não está aí para ser contada. Não sou eu que inventei a história está lá antes de nós. A instituição papal, que dos anos 1500 a 1700 massacrou todos os focos de avivamento, chegando ao ponto de impedir que os leigos tivessem acesso à Bíblia. De forma que nesse período, e mais uma vez, por favor, não se ofenda, porque é a história e não eu, diz que era proibido qualquer pessoa que não fizesse parte do clero sacerdotal estudar a língua latim. E pasmem, só existia a Bíblia em língua latim. Logo, por dedução lógica, a estratégia é: não vamos deixar ninguém aprender latim, porque se aprenderem a ler latim e lerem a Bíblia, verão que aqui está tudo errado. Mas homens como John Huss, Jerônimo Savonarola, John Knox, Martinho Lutero disseram: nós vamos fazer o que for possível e colocaremos a Bíblia na mão do povo. Então um homem chamado Johannes Gutenberg faz a maior invenção de todos os tempos, considerada até hoje considerada a maior invenção de todos os tempos. Johannes Gutenberg inventa uma impressora de tipos móveis em inglês, da Inglaterra. Então, para cada letrinha do alfabeto inglês, ele construiu um tipo, uma pecinha. E essa pecinha então era conectada a uma tinta e depois apertada sobre um papel. Johannes Gutenberg inventou a imprensa móvel, a impressora. E adivinhem qual foi o primeiro livro que a humanidade conheceu? A Palavra de Deus. Primeiro livro impresso do planeta Terra.
Porque esses homens que eu citei o nome disseram: a igreja não foi chamada para ficar indefesa. Nós somos o edifício de Cristo, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Sabe por que esses homens avançaram? Porque a igreja da fase anterior a deles, que foi a igreja do período de aproximadamente o ano 500 a 1400, o maior período da história da igreja, a maior fase da história da igreja, avançou apesar do esfriamento, porque havia focos de remanescentes, como por exemplo os valdenses e os albigenses. Queria que você gravasse esses dois nomes e estudasse sobre esses dois povos, albigenses e valdenses. Homens, mulheres que disseram: nós não vamos continuar conectados a essa institucionalização e nós vamos buscar um avivamento. A história dos albigenses e valdenses diz que manifestações de curas divinas aconteciam nas reuniões deles. Orações em línguas, profecias. Pastor, mas tu acredita nessas coisas? Oxe, é claro que eu acredito. Que seja do Espírito e não da carne. Que seja profecia e não profetada. Que seja revelação e não revelamento. Claro que creio em manifestações do Espírito. E que haja um remanescente no nosso meio que ainda busque isso. Se você nunca orou em línguas, você deve buscar isso, porque você vai ver como é maravilhoso. Se você nunca foi usado por Deus em um dom espiritual, você deve buscar isso. Um remanescente que ainda busca as manifestações do Espírito de Deus. E aquela igreja desse período tão tenebroso, dos anos 500 a 1400, avançou, porque tiveram um exemplo da igreja da fase anterior, a igreja do período de 300, ou melhor, do ano 100 ao ano 200, que foi a igreja mais poderosa de todas, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos e de seus discípulos, a igreja que entrava na arena do Coliseu em Roma e olhava para os leões e dizia: tu és leãozinho, comigo está o leão da tribo de Judá. A igreja mais poderosa de todas, que disse o quê? Nós negar Jesus por causa das feras do Coliseu? Por causa dos gladiadores? Nunca. A história conta sobre um menino chamado Inácio. Isso a história conta, ok? Inácio é aquele menino que Jesus pega no colo, coloca na perna e diz: destes é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. A história diz que aquele menino se chamava Inácio. Inácio se tornou pastor da igreja de Antioquia. No período das perseguições romanas, do Império Romano contra a igreja, Inácio foi preso, levado ao Coliseu. Diante de toda aquela plateia, o imperador disse: se tu negares a Jesus, nós não te mataremos e tu serás livre. A história diz que Inácio olha para todo aquele anfiteatro, olha para o imperador, abre um sorriso e diz: que alegria vai ser morrer pelo meu Jesus. Aquela igreja que avançou, apesar de Nero, quando pegava uma casa cheia de crente fazendo culto, prendia esses crentes, levava para os seus jardins, prendia os crentes em estacas, enrolava ele com galhos de árvore seca, embebedava eles com um líquido inflamável, ateava fogo, e eles então, queimando, iluminavam os jardins de Nero, o imperador romano mais tenebroso de todos. Os historiadores dizem que a quilômetros de distância se viam as tochas humanas acesas, mas também se ouvia louvores sendo cantados enquanto eram queimados vivos, louvores de louvor, exaltação e glorificação ao nome de Jesus.
Uma igreja, irmãos, que teve como um de seus pastores um homem chamado Policarpo. Um velhinho de 96 anos. A história diz que Policarpo, ele tinha sido discípulo do próprio apóstolo João. Imagina, ser discípulo do próprio apóstolo João. Sabe o Apocalipse que a gente lê? João contava para Policarpo no pé do ouvido. A história diz que Policarpo era pastor na cidade de Esmirna. Inclusive a cidade de Esmirna é citada na Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nas 7 igrejas do Apocalipse, a primeira carta é para a igreja de Éfeso e a segunda é para a igreja de Esmirna. Policarpo era o pastor daquela igreja. Aos seus 96 anos de idade, eles levaram Policarpo não para o Coliseu, levaram no palácio do imperador romano. E então ofertaram a Policarpo e disseram: tu já és um homem idoso, sacrifique, queime incenso. A história diz que pegaram o incenso, acenderam o incenso, mostraram uma estátua do imperador romano e disseram: se tu ir ali com o incenso na mão e te ajoelhar na frente da estátua do imperador, a gente vai te deixar viver. A história diz que Policarpo então responde: esses 96 anos ele nunca me negou. Não é agora que eu vou negar ele. Você percebeu que essa igreja aqui, nós só chegamos aqui porque as igrejas das fases anteriores, elas tiveram essa mentalidade de avançar, porque não é as portas da igreja que tem que se preocupar. Pelo amor de Deus, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de defesa e ir para a mentalidade de avanço. Porque Jesus disse: quem vai ter que se preocupar, quem vai ter que se preocupar em ficar mais forte, mais resistente, não são as portas da igreja, é as portas do inferno. A igreja não tem que ficar: meu Deus do céu, o anticristo, meu Deus do céu, as leis no Congresso, meu Deus do céu, as leis do Senado, meu Deus do céu, não sei do que. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja vai avançar. Sabe onde hoje está o maior foco de avivamento do mundo? 2 países. E você vai ficar de queixo caído agora. Os maiores avivamentos do mundo nesse momento acontecem na China e no Irã. Na China e no Irã. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, que é um país de maioria não só cristão, mas de maioria evangélica. Não é no Brasil, não é nenhum país da América Latina. Na Europa muito menos, porque a Europa já é considerada um continente pós-cristão. O maior foco de avivamento é na China e no Irã. Sabe por quê? Porque a perseguição não para a igreja. A perseguição faz a igreja avançar. É quando nós somos oprimidos pelo mundo é que a igreja avança. Quando tudo está confortável e quando o vento é favorável, a gente se acomoda. Mas em todas as épocas e fases da igreja, quando se levantou a perseguição, a igreja avançou. Deus está te chamando para avançar. Se você que veio nos visitar quiser fazer parte da Vivendo o Reino, você fará parte de uma igreja com mentalidade de avanço. Avançaremos em todos os segmentos da sociedade. Avançaremos em todas as camadas da sociedade. Estaremos como fermento levedando a massa. Jesus disse: o reino será como fermento levedando a massa. Estaremos nas periferias como igreja, mas também estaremos na alta sociedade dizendo: Jesus é que é o dono do ouro e da prata, e o lugar que nos espera, ouro fica debaixo dos pés.
Porque quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, as ruas são de... Tem gente esperando que isso é literal. Tem gente esperando que vai chegar realmente no céu e vai ter estrada de ouro. Isso é simbólico. O Apocalipse é um livro de símbolos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O lugar que nos espera, aquilo que os homens matam aqui, aquilo que os homens se despedaçam e se destroem aqui, lá vai estar debaixo dos nossos pés. É essa igreja que não se vislumbra com o que a terra tem para oferecer. É essa igreja que não se embriaga com um sistema que diz vamos fazer parceria. Não, a igreja de Jesus é a igreja que avança apesar da perseguição. Fique de pé.